Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, eu sou estudante do curso de Psicologia do Unisalesiano e juntamente com as minhas colegas Ana Laura e Maria Eduarda, vamos trazer para vocês um pouco sobre a temática da ansiedade em tempos de pandemia. A ansiedade na quarentena tem sido um tema que nos trouxe preocupação desde o início da pandemia, né? Por quê? Com o isolamento social sendo implantado como uma maneira de se prevenir contra essa nova doença, a gente teve que se adaptar a novas formas de se comportar, a novas rotinas, a novas formas de trabalhar e de se relacionar. Ou seja, teve muitas mudanças. Trouxe alguns dados interessantes para vocês para a gente se situar um pouco nesse tema. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país que tem o maior número de pessoas ansiosas no mundo. São cerca de 18,6 milhões de pessoas que convivem com esse transtorno, ou seja, 9,3% da população. Com a pandemia, esses sintomas eles ficam mais evidenciados. O que é a ansiedade e quais são seus sintomas? A ansiedade ela é uma reação natural do corpo humano, né? Consiste em sentimentos de inquietação, de agitação, de preocupação e estresse. É normal a gente se sentir ansioso. Como pessoa, é normal, é um sentimento inerente ao ser humano e comum. Todas as pessoas elas sentem ansiedade em alguma ou várias situações da vida. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma viagem, quando a gente tem uma prova importante para fazer, um concurso, uma entrevista de emprego, um evento que é muito importante, é normal a gente se sentir ansioso. Nem sempre a ansiedade é uma doença. A gente deve se atentar quando a ansiedade ela apresenta níveis irregulares e afetam de maneira negativa o funcionamento da nossa rotina, né? Isso pode desencadear o que a gente chama de transtorno de ansiedade, que é uma doença psiquiátrica. Nesses casos, é fundamental e necessário o auxílio de um profissional, seja da psicologia ou da psiquiatria ou ambos os profissionais, né? Com a crise mundial do coronavírus, a ansiedade pode aparecer no nosso dia a dia por diversas razões, seja pela insegurança quanto ao próprio vírus, por ser algo desconhecido por nós, pela própria comunidade médica, seja pela insegurança quanto ao nosso emprego, a instabilidade, né, de não saber até quando a gente vai conseguir manter o nosso emprego, seja pelo medo, pelos nossos familiares, pela nossa vida, a nossa segurança, dos nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que são queridas por nós, né? E todas essas novas mudanças, novas rotinas, novos comportamentos, novas formas de se relacionar, de se comunicar, de se trabalhar. Então, a ansiedade, ela não afeta apenas a nossa mente, mas o nosso corpo e o desempenho do nosso corpo. E quais são os sintomas da ansiedade, os mais comuns, né? Temos os sintomas de nervosismo, de irritabilidade, tristeza, a angústia, o sofrimento por antecipação. Às vezes a gente se preocupa, né, e sofre antecipadamente por uma situação que às vezes nem vai acontecer. Alguns sintomas físicos, como a falta de ar, sudorese, tremores, aquela sensação de sufocação, né, às vezes parece que eu estou perdendo o ar, o medo de perder o controle, de não ter o controle sobre aquilo que eu estou sentindo, o coração acelerado, ou seja, aqueles batimentos ali muito fortes, muito acelerados, que trazem ainda mais sensação de angústia e medo, dores musculares. É muito comum quando a gente fica tenso, a tensão ela refletir em dores nas costas, nos ombros, por conta, né, de ficar muito apreensivo e muito tenso. Pensamentos pessimistas, dores de cabeça, tontura, são os sintomas mais comuns da ansiedade. Então, como você pode saber se o que você está sentindo é ansiedade, né? Aquela ansiedade que não é ansiedade comum, é ansiedade mais patológica. Como que eu posso saber isso? Durante uma crise de ansiedade, é comum a gente sentir angústia, medo, preocupação, inquietação. Por que que isso ocorre? Porque o corpo ele vai descarregar uma quantidade muito grande de noradrenalina e adrenalina, é fora do normal.
Quando a gente está em perigo, quando o corpo, o nosso organismo, o nosso cérebro sente que você está em perigo, ele te prepara para reagir. Reagir como? Lutar ou fugir, né? Quando a gente se sente uma situação de perigo, o nosso corpo se prepara para isso, né? Ou a gente vai correr, ou a gente vai lutar. Então ele dispara ali, ele descarrega em você esses neurotransmissores que são adrenalina e noradrenalina. Então ele vai acelerar os seus batimentos cardíacos, ele vai acelerar a sua respiração, então você fica com uma respiração mais ofegante, porque o seu corpo está te preparando para lidar com aquele perigo. Quando a pessoa ela está se sentindo muito ansiosa, essa ansiedade que não é normal, o corpo dela está sentindo que ela está em grande perigo, ele prepara ela para aquilo. Ela não vai saber lidar com toda aquela descarga de adrenalina e noradrenalina no corpo dela, porque ela não está lutando e nem fugindo. Ela está parada, mas não consegue lidar com toda aquela situação. Porém, cada pessoa tem a própria maneira de sentir e reagir a essas emoções, a esses sentimentos e a essas sensações. Cada pessoa, ela tem seus próprios gatilhos emocionais, que são aqueles gatilhos que desencadeiam essas sensações e esses sentimentos, né? São diferentes a forma dela sentir e de lidar, cada pessoa é de um jeito. E essas crises de ansiedade podem acontecer em qualquer situação, né? E para identificar o que é de fato ansiedade, é preciso observar alguns fatores, como algumas alterações no sono, na alimentação, se isso foi afetado, como que essa pessoa ela está se sentindo com relação ao futuro, se tem dificuldade de concentração, se sofre falta de ar, se o coração, esses sintomas que eu já citei, se o coração fica acelerado, se tem náusea, isso pode ser um sinal de ansiedade. E caso esses sintomas eles se intensifiquem e se prolonguem fora do normal, isso está afetando negativamente a sua rotina, você não consegue viver da forma que você vivia antes, é fundamental procurar a ajuda de um profissional, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Qual é a relação da pandemia com a ansiedade? Por ser um cenário incontrolável e a nível global, é muito fácil que todos sintam um impacto e apresentem sinais de ansiedade. Então, quais são as recomendações? Que essas pessoas que trabalham, que elas continuem os projetos delas em casa. Eu sei que isso é uma realidade muito comum para os professores e difícil, né? De ter que se adaptar a novas formas de dar aula, se comunicar com seus alunos, dar suporte e ao mesmo tempo lidar com a realidade que tem dentro da sua própria casa, lidar com seus familiares, que acaba dificultando um pouco o trabalho. As mulheres, principalmente, que têm rotinas mais intensas, né, de cuidar da casa, cuidar do lar, dos filhos. As mulheres professoras que têm a sua rotina de dar aula, dar suporte para os alunos, aos pais dos alunos, que também se sentem muito inseguros, e o professor é a figura que vai estar dando todo esse suporte. E essa ansiedade pode ser muito comum nesse tipo de profissional, mais intensificado por conta da pandemia. Para a gente minimizar os impactos da ansiedade, é fundamental a gente não perder o contato, né? Mas agora um contato virtual com os nossos amigos e os nossos familiares, entender como está sendo a rotina deles, estar mais próximo nesse sentido. E recomenda-se também que as pessoas que trabalham mantenham esses projetos, manter o autocuidado com a alimentação, com a hidratação, se comunicar por meios eletrônicos, né? Evitar aglomerações, evitar o contato físico com as pessoas, no sentido de cuidar da própria saúde, de se manter seguro, a sua segurança dos seus familiares, das pessoas que você convive. Não ficar concentrado na doença, pois isso pode gerar uma obsessão por aquilo, né? E incapacitar ainda mais as pessoas, porque foge do nosso controle. É importante se manter comunicado, é importante se manter informado nas mídias, na televisão, porém se distanciar quando isso começa a impactar de forma negativa, pelo excesso de informações, pelo excesso de notícias negativas que causam mais medo e mais ansiedade. É importante se manter informado, porém com cautela.
saber filtrar o que você vai estar vendo nas redes sociais, porque elas passam a ser mais usadas em tempos de pandemia, né? É a forma que você tem de se comunicar e de se informar. Depois de todas essas informações, eu consegui identificar e reconhecer que estou tendo uma crise de ansiedade. Consegui identificar os sintomas e sei que estou tendo uma crise de ansiedade. Primeiramente, é fundamental você procurar a ajuda de um profissional psicólogo ou um psiquiatra, porque esses profissionais eles estão preparados, eles têm todo o conhecimento teórico e técnico para estar te auxiliando da melhor forma possível, né? Mas eu identifiquei, estou tendo uma crise de ansiedade, não tenho contato de um profissional, não consigo fazer isso agora. De que forma eu posso amenizar? Gente, nos próximos vídeos vamos estar trazendo mais informações e umas técnicas bem interessantes. Hoje eu vou falar superficialmente sobre algumas formas de lidar, né, e de amenizar os sintomas durante uma crise de ansiedade. Primeiramente, você vai respirar profundamente. Vai inspirar, né? Inspirar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Expirar, né? De uma maneira demorada e profunda. Por quê? Você vai estar mandando uma mensagem para o seu cérebro de relaxamento. Esse exercício ele pode ser feito durante várias vezes ao dia e ele é muito importante porque você está tirando o foco daquela sensação iminente de perigo e trazendo o seu cérebro de volta para a realidade. Então é muito importante inspirar e expirar profundamente, mesmo que no momento pareça muito difícil fazer isso. Depois de respirar profundamente, eu vou olhar em volta do meu ambiente. Eu vou procurar, vou tentar numerar quantos objetos tem naquele ambiente, o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma mesa, uma cadeira. Isso é importante porque você tá trazendo o seu cérebro de volta à realidade para ele sentir que você está seguro, que você não está em uma situação de perigo. É importante também outras atividades de relaxamento, atividades de autocuidado, exercícios físicos, né? Eu sei que agora durante a pandemia a gente não pode frequentar ambientes como academia, nem fazer atividades ao ar livre, dependendo da situação e da fase que a gente se encontra, né? Mas a gente tem algumas formas de estar fazendo atividades e hobbies em casa. Então, no próximo vídeo, a minha colega Maria Eduarda vai estar trazendo algumas formas de autocuidado para vocês amenizarem os sintomas e os sinais da ansiedade em tempos de pandemia. Muito obrigada e até o próximo vídeo.